Por acaso você é estudante de Nihongo já tem algum tempo, mas não sabe como estudar e não está evoluindo nos estudos? Fica aqui que eu vou te ensinar o meu método de estudar Nihongo. Bora lá! Mas antes, se inscreve aqui no canal e dá um like que vai me ajudar pra caramba. Eu particularmente uso o método JLPT, então vamos lá. Se você é N5, começou no N4, não vai funcionar para você. É um método mais avançado. Agora, se você já está no N4, já tem algum tempo, está indo para o N3, segue essa dica que eu acho que vai ajudar. Qualquer estudo para o JLPT vai ter Bunpo, Kanji, Dokai, Chokai e Goi. Eu particularmente não gosto de estudar tudo ao mesmo tempo. Eu começo primeiramente com Kanji. Mas por que Kanji? Porque se você não souber ler o Kanji, você não consegue estudar nenhum dos livros. Você começou com Kanji, você pode estudar Goi Jun, pois os dois fazem seto, é combo. Basicamente, o que você está estudando no Kanji, você vai estudar no Goi. Show de bola, cara, você está estudando Kanji pra caramba, Goi pra caramba e tá montando frases, tá pegando legal. Quando você já tiver num terço do livro, mais ou menos, começa a estudar Bunpo. Aí sim, Bunpo, Goi, Kanji, bora lá. Mas não começa tudo junto. Pelo amor de Deus, e pior ainda, não comece a estudar Dokai no início. Por que eu não aconselho? Simples, você não vai conseguir ler. Vai ter muito kanji que você não aprendeu ainda que vai estar no livro. Aí como é que você lê? Vai ficar toda hora parando para fazer ronhaco? Não dá, né? É muita perca de tempo. Por isso que o primordial é aprenda kanji no início. Mas é o que eu estou dizendo. Se você é N5 acabou de aprender Nihongo, cara, não funciona para você decorar tanto kanji no início. Mas se você já está no N4 faz algum tempo, tá indo pro N3, não tem como fugir. Vai estudar kanji, depois começa com Goi, mais algum tempo você começa o Bunpo. Provavelmente, pelo menos comigo sempre acontecia, o meu Bunpo acabava mais rápido do que o kanji e o Goi. Pois eu não estudo por número de páginas por dia. Eu estudo por um tempo até eu achar que é o suficiente. Então tem muito Bunpo que é fácil. Você olha assim e fala, caramba, isso é fácil. Aí você vai passando. Já o Kanji não, é muita repetição, porque eu fazia muito Fukushu. Eu estudo hoje, amanhã eu recapitulo, eu faço Fukushu, estudo novamente outra coisa e assim por diante. Eu sempre estudo, volto. O Bunpo ele já é uma compreensão mais rápida, lógico, quando você travar numa parte lá é complicado, aí para sair é difícil. Mas a dica que eu dou, mesmo que você não entenda 100%, não trava ali no Bunpo. Ah, mas você fala, não, tem que aprender 100%. Não vai nessa não. Aprendeu mais ou menos? Bora para outra. Mas é o meu método de estudo. Por que eu adianto o livro mesmo não entendendo? Porque eu vou fazer o Fukushu dele. Eu terminei o livro, cara, eu vou recapitular novamente o livro inteiro. Não é porque eu terminei o livro no N3, que eu sou N3, que eu já tô bom. Não, eu volto de novo. Nada de terminar o N3, vou pro N2, nada disso. Eu só vou pro N2 quando eu tiver o Shikaku do N3. Aí bora lá pro N2. Por isso que eu estudo. Estudei Kanji e Goi, show de bola, vou no Bunpo. Quando eu terminar o Bunpo, show de bola, eu volto de novo e recapitulo o Bunpo. Quando eu terminar o Goi e o Kanji, recapitulo novamente. Mas aí quando que eu vou começar a estudar Dokai? Simples. Quando o seu Kanji já estiver no nível legal, aí você consegue estudar o livro do Dokai. Porque o Dokai nada mais é do que interpretação de texto. Ou seja, você tem que saber ler. Além de saber ler, você tem que saber interpretar em Nihongo. Então não é fácil. Por isso que eu indico, o seu vocabulário e seu kanji tem que estar bom. Mas, sim, sempre vai ter um kanji ou outro que você não vai saber, não vai lembrar a leitura. Mas aí você vai pegar o significado, sabe? Porque o kanji nada mais é do que o ideograma que significa algo. Por mais que você não saiba ler, você vai olhar o kanji e falar, ah, significa mais ou menos isso. E show de bola, bora pra frente. Quando eu estudo o Chokai, eu não estudo. Por que não? Cara, tem tanto conteúdo em Nihongo no YouTube, na internet, em filme, em dorama, em qualquer coisa. Por que você vai estudar Chokai? Pois automaticamente, se você entende anime, dorama e filmes,
você vai entender o Chokai. Porém, se você vai fazer o JLPT, por exemplo, no final desse ano, no final do ano que vem, eu aconselho você estudar um pouquinho o Chokai. Eu não estudo, mas se você tem dificuldade em compreender no Chokai do JLPT, sim, estude um pouco que vai ser bom. Mas existem métodos para fazer aquela prova, para você compreender o que está sendo falado. Por mais que você saiba Nihongo, não é certeza que você vai entender tudo que vai estar falando. Pelo menos até o N3 é fácil. Agora o N2 e o N1, a compreensão do Chokai eu achei ele mais difícil. Ou seja, meu método de estudar o Chokai é vendo anime, dorama, filmes, tudo em Nihongo. E daí você pega bem. Eu particularmente vejo muito YouTube japa. Cara, vendo eles falando no Nihongo do dia a dia, você vai notar que não tem muito a ver com o que você estuda no livro. É um Nihongo que o Bunpoteki é diferente, eles falam mais corrido, eles tiram um pouco das partículas, eles falam mais fluido, mais normal, diferente dos livros. Ou seja, quando você ouve muito YouTube japonês falando, você fala, ué, eu não tô entendendo. É por isso, porque eles não falam como tá no livro. Eu sugiro muito. Eu já falei várias vezes, quer aprender o Nihongo do dia a dia, do cotidiano japonês? Você tem que assistir YouTube japonês, tem vários YouTubes. E o melhor, por exemplo, eu sigo um que ele é de Osaka. Aí ele usa muito Kansai Ben. É bem legal eles falando de uma forma diferente. Provavelmente se você estuda em algum curso, seu professor nunca vai deixar você falar Shiran, Wakarahen. Provavelmente não vão deixar. Mas Kansai Ben usa isso. E eu acho legal e eu vou assistindo. É outras formas de você adquirir o Nihongo para o seu dia a dia. O que eu não aconselho é você sair catando o Nihongo de tudo que é canto e querer fazer uma fórmula só sua de Nihongo. Aí você está estudando muita coisa e ao todo você não está estudando nada. Pois não adianta você estar pegando tipo vocabulário muito avançado que não é do seu nível e vocabulário do seu nível você não está sabendo. Compreende? Da mesma forma, a gramática. Não tem como você querer aprender uma gramática muito avançada se do básico você não sabe. O que eu acho que você deve fazer é aprende coisa do básico e vai evoluindo. Nada de querer aprender muita coisa difícil de início, aprende o básico. Mas esses foram os métodos que eu sigo, deu certo até hoje. Agora, dica de ouro. Se você está estudando o N3 ou N4, por exemplo, ou então o N2 já está bem avançado, vai por mim. Estuda um pouco do N5, do N4, do N3. Por mais que você já passou daquele nível, é normal esquecer. E sabe qual é o problema? Você vai acabar esquecendo o Kanji do N4, Kanji fácil. É bem normal, porque tipo, quanto mais avançado você tá, menos você retrocede para fazer o Fukushu. E por mais que você seja um nível muito alto, não quer dizer que você vai lembrar tudo do básico. Então, tente fazer um Fukushu geral de vez em nunca, mas tente. E para finalizar, não se atente tanto a detalhes, a não ser que você queira se tornar professor. Aí é outro nível, ou você queira morar no Japão, trabalhar numa empresa, para trabalhar só com japoneses, ser um engenheiro lá, ter uma carreira, ou seguir no ramo de tradutor, sabe? Mas se você somente quer ser um aluno, aprender só para ver anime, ler mangá, essas coisas, não fique tão bitolado em detalhes, não seja tão komakai, porque você sabendo tudo do básico não significa muita coisa. O ideal é você saber cada vez mais de níveis mais avançados, aí você está evoluindo. Quanto mais komakai você ser com você mesmo no básico, cara, você não vai sair do básico nunca. E a única pessoa que sai perdendo sendo komakai é você mesmo. E esses foram os métodos que eu uso para estudar Nihongo. Talvez não seja certo para você, mas para mim deu muito certo até hoje. E sinceramente, espero muito que eu tenha te ajudado, porque o meu método pode ser bom para mim, mas não para você. Mas sério, se te ajudei, comenta aqui embaixo e mata essa.